E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, basicamente 4 matérias e uma atualização para você, tá? Então vamos à pauta do dia. Atualização. Microsoft planeja cortar cerca de 6 mil funcionários. Então você vê que não é só o Japão que o bicho tá pegando, tá? Você vê que os outros locais também vai ter corte a rodo. Japão. Ministro da Economia aqui do Japão, né? A Casal, aquele que está fazendo as negociações ali com os Estados Unidos. Analisaremos a situação nos Estados Unidos e colocaremos todos os esforços nas negociações. E eu quero trazer um ponto aqui, que eu estava lendo essa matéria antes de trazer para você, e isso me chamou muita atenção. E eu acredito que isso vai te chamar a atenção também. Mas, continuando aqui. Governo. Rapaz. Olha a Siri, velho. Siri, quietinha. O governo elabora plano de investimento de 60 trilhões de ienes ao longo de 5 anos. Então você vê que o negócio não vai ser ruim de tudo. Mas você também já vai se preparando aí que eu vou trazer vou pontuar algumas coisas aqui também que não são legais para nós brasileiros. Isso não é legal, tá? Mas vamos lá. Venda de cerveja em abril cai mais de 30%. Pô, japonês, isso é bacana. Muita gente vai... Como é que se diz? O corpo agradece. Pô, beleza, até aí tudo bem, mas 30% de queda de venda, você já sabe o que acontece, né? Então, nossa, é complicado. E por último, e o mais complicado de tudo, o índice de preço corporativo aqui do Japão em abril aumentou 4%. Então, sinal que já dá para você ter uma ideia que a inflação está pegando, tá? Então, vamos começar aqui. Antes de começar, eu só quero deixar uma notinha, porque muita gente não chega no final do vídeo. Então, eu já quero deixar falado logo no começo. Não adianta vocês virem falar, japonês, você é pessimista, você é isso, você é aquilo. Eu estou trazendo e analisando o que está acontecendo no contexto, o que está acontecendo no país. Isso aqui não é questão de... não adianta falar assim, tá caindo as automobilísticas, beleza, olha que legal, tá caindo as automobilísticas, vamos ser positivos, tá caindo, mais desemprego para todo mundo, olha que bacana. Adianta falar desse jeito? Então não adianta vir querer me torrar o saco falando, você é pessimista, japonês, porque eu só estou trazendo o contexto da situação. Se a situação estiver boa, beleza, quem acompanha o canal deve se lembrar, são raras as vezes que eu falo, mas quando tem, pô, é bacana, eu elogio pra caramba. Mas a coisa tá uma caca, vou elogiar pra quê? Não faz sentido. Então tem um povo, eu acho que eu tô pisando no calo de alguém que tá infernizando, já banido do canal. Tá? Para evitar encheção de saco. Mas é tenso pra caramba, então já vou avisando. Não adianta vir querer me mudar falando que eu sou pessimista, porque eu estou trazendo contexto. Simples, tá? Agora vamos à vida aqui. Microsoft planeja cortar cerca de 6 mil funcionários, né, para se concentrar em inteligência artificial. Isso saiu até na mídia. Olha. IT 大手は AI を成長エンジンとみなし、新技術への投資を積極的に進める一方、利益率を確保するため、他の分野のコスト削減を進めていると伝えていて、会社の業績が好調な中においても、経営資源を AI 開発に集中させる狙いがあるとみられます。Rapaz, a mulher nem respira para falar, não deu nem tempo de travar pausar o vídeo. Deu 1 minuto, vou fazer o quê? Né? Vou pagar para ver, né? Mas vamos lá.
A gigante americana de TI Microsoft anunciou planos para cortar aproximadamente 6 mil empregos, ou quase 3% da sua força de trabalho total. Parece que o objetivo é concentrar recursos de gestão em desenvolvimento em tecnologia em inteligência artificial. Então isso aqui é só para fazer uma atualização. Espera-se que cerca de 6 mil funcionários sejam cortados, o maior corte desde que a empresa cortou cerca de 10 mil empregos em 2023. Então você vê que daqui para frente o negócio está ficando complicado, sim. Então toma cuidado com sua finança. Tá? Mas vamos lá, parte do Japão aqui. Em relação às medidas tarifárias impostas pelo governo Trump nos Estados Unidos, o ministro da Revitalização Econômica, Akazawa, enfatizou sua intenção de analisar a situação interna e as áreas de interesse dos Estados Unidos e abordar as negociações estrategicamente, fazendo todos os esforços para garantir que o Japão obtenha o máximo de benefício, o que vai ser bem mínimo, pelo que já deu a entender aqui. Tá? De entender assim, o que já vem acompanhando, quem vem acompanhando as negociações, está vendo que o negócio está complicado. Tá? É isso que eu estou trazendo para você aqui, para você ter uma ideia de como está ficando a realidade do Japão, tá? Em relação às negociações. Porque eu tenho todo o interesse que isso melhore. Por que disso? Porque se isso der certo, isso vai fazer a manutenção de emprego de muita gente. Muita gente vai conseguir ter mais horas de trabalho, mais vagas de trabalho. Isso é muito interessante para o negócio dar certo. Mas do jeito que está indo, a coisa não está. Então não adianta eu querer fazer, como é que fala assim, trazer uma falsa esperança, porque quem vai se lascar sou eu no canal. Porque sou eu que estou fazendo as análises, sou eu que trago os prospectos. Então se eu faço um troço raso e erro, quem se lasca sou eu. Porque não, por isso que eu falo, não adianta vir querer encher o saco. Ah, você é pessimista, vai para casa do chapéu, não enche o saco. Tá? Em relação às medidas tarifárias dos Estados Unidos, o ministro do Estado para a Revitalização Econômica, Akazawa, foi questionado no comitê do gabinete da Câmara dos Representantes se o recente acordo dos Estados Unidos e Reino Unido poderia ser uma referência para as negociações entre Japão e Estados Unidos. E ele respondeu: cada país está numa posição e situação diferente. O Japão e os Estados Unidos têm um acordo comercial, como se o Reino Unido não tivesse, né? Mas tal coisa não existe entre Estados Unidos e Reino Unido, o que acabou de mentir. Porque Estados Unidos e Reino Unido eles são aliados. Tá? E as circunstâncias são bem diferentes em muitos aspectos. Então você vê que o cara mente até pro parlamento. É tenso pra caramba? Pô, vai fazer o quê, né? Então ele enfatizou: precisamos abordar isso estrategicamente, tendo um profundo entendimento dos interesses e das circunstâncias internas do outro país. Para obter o máximo de benefício para o Japão, abordaremos e considerando qual é a opção mais eficaz de todas. Aí eu pergunto para você, qual é a melhor opção mais eficaz de todas se o Japão não quer quebrar o protecionismo daqui de dentro? Não tem opção. Esse é o grande problema, é o que eu já venho trazendo. Não existe opção. Então, continuando aqui. Enquanto isso, quando questionado sobre a possibilidade de expandir a importação de arroz por meio do estabelecimento de uma estrutura que dê tratamento preferencial aos Estados Unidos sobre o sistema existente, conhecido o acesso mínimo, um funcionário do Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca expressou sua visão negativa dizendo: não acreditamos que seja possível criar uma estrutura de acesso mínimo que dê um tratamento preferencial a um país específico. Então é aquela velha história. Nem eles estão dispostos a abrir mão para os Estados Unidos. Se eles não abrirem mão para os Estados Unidos, não tem negociação. E o que tiver vai ser muito ruim. Você vê que, claro que na negociação Estados Unidos e Reino Unido, aquilo ali não está 100% ainda, também tem os pormenores, que eles ainda vão bater o martelo ali, mas você vê que sobrou taxa para tudo quanto é lado. Não houve isenção de taxa. E o Japão está querendo isenção de taxa. O Japão ele quer isenção de taxa, mas ele não está oferecendo nada. Esse é o grande problema.
Então eles vivem falando, queremos isenção das taxas. Mas o que você está oferecendo de valor? Porque o Trump já falou, eu quero tirar o déficit comercial. Então para tirar o déficit comercial, o Japão tem que comprar muito dos americanos para diminuir a quantidade de perda financeira que aconteceu ao longo desse tempo. Só que os japoneses não estão entendendo isso ou estão se fazendo de cego. Mas de qualquer maneira, não vai dar boa coisa. Então, continuando aqui. Além disso, na coletiva de imprensa, a Kazawa disse sobre as negociações entre Japão e Estados Unidos em uma resposta às medidas tarifárias. Estamos discutindo todas as medidas, incluindo as tarifas sobre automóveis, autopeças, aço e alumínio, bem como as tarifas recíprocas. Lamentamos profundamente as medidas e continuaremos a pedir veementemente que sejam revistas. Aquilo que é para tirar, tá? Ele quer isenção. Sobre a data da terceira rodada das negociações entre Japão e Estados Unidos, ele explicou. Consulta no nível de trabalho foram realizadas. Hora e local e as trocas de informações de nível de trabalho continuaram desde então. Enquanto estamos fazendo arranjos para as próximas consultas de nível ministerial, mas a data ainda não foi finalizada. Por quê? Porque não tem nada. Eles não têm o que oferecer. Por outro lado, em relação à redução às tarifas adicionais impostas mutuamente pelos Estados Unidos e China, ele afirmou: pode-se considerar positivo um acordo que tenha sido alcançado e implementado, o que pelo menos mitigará um impacto na economia global. Então, você vê que ele falou mitigar. Isso vai diminuir o risco não deixou de acontecer. Tá? Monitoraremos de perto o desenvolvimento relacional com grande interesse e responderemos adequadamente após analisarmos cuidadosamente o impacto. Eu não sei o que eles estão querendo ver, porque ele acabou de falar que cada país tem uma estrutura. Então o que acontece nos Estados Unidos e China é diferente dos Estados Unidos e Japão. Você vê que ele mesmo se contradiz na mesma, como é que fala assim, nas mesmas coletivas. É tenso pra caramba. Você vê que não tem nada. Você vê que com o Reino Unido, o Trump não zerou as tarifas. Isso porque é aliado. Você vê que com a China, o Trump não zerou as alíquotas. Então você vê que se o Japão fechar o negócio, não vai ser zerado as alíquotas. Então as empresas, caso as mais afetadas, autopeças, automobilísticas, etc., vão ter impostos no mínimo de 10%. E esses 10% eles vão impactar no Japão? Vão. Porque outras empresas também vão ter, entre aspas, outros países, o mesmo 10%. Aí vai entrar o quê? A competitividade. Porque antes o Japão ele tinha um imposto de 2,5%. Agora está com 25%. Enquanto não fizer nenhuma negociação, é 25% para os carros e autopeças, aço e alumínio, etc. Que o Japão mandar para os Estados Unidos. Então, a parte de competitividade cai. Não tem como, igual, por exemplo, o Reino Unido já está com 10%. Então, Japão com 25%, Reino Unido com 10%, e eles vão comprar de quem? Por isso que eu falo que o Japão ele tinha que ter agilizado. Tá ficando para trás. Só que essa ideia de protecionismo está segurando as negociações. E nisso a coisa vai para frente? Não vai. Só que se ele não proteger, não tiver a parte do protecionismo, os agricultores daqui vão se lascar. Além de outras empresas também. Então o governo japonês está entre a cruz e a espada. Se eu fizer tal coisa, eu me lasco. Se eu fizer tal coisa, eu me lasco. Então ele tem que ver qual que é o menor dano que ele vai tomar. Nesse inteirinho. Então, pulando de matéria aqui. Só lembrando, quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar. Que saiu o prospecto da Suzuki. A Suzuki deu uma desmamada dos americanos ali na parte de carros e ela está lucrando. E as empresas que estão atreladas ao mercado americano estão se lascando. Então você vê que dar aquela desmamada do mercado americano foi uma boa coisa para a Suzuki. Então isso já mostra, empiricamente falando, que é uma boa
se desvencilhar do mercado americano, não ficar dependente do mercado americano. Tá. Mas pulando de matéria aqui, o governo elaborou um plano para fazer investimentos público-privado ao longo de 5 anos para aumentar a produtividade em 60 trilhões de ienes, a fim de criar um ambiente no qual as pequenas e médias empresas e outros negócios possam aumentar os salários. Até aí tudo bem. O governo realizou uma reunião do Conselho para realização do novo capitalismo, coisa que o Kishida sempre falava. Então já dá para você ter ideia que tem o dedinho do Kishida no meio. Tá? No gabinete do primeiro-ministro, com a presença do primeiro-ministro Ishiba, e elaborou um plano de esforço intensivo ao longo dos 5 anos até o ano fiscal de 2029, para criar um ambiente no qual as pequenas e médias empresas e outros negócios possam aumentar os salários. De acordo com o plano, serão feitos investimentos ao longo do plano para melhorar a produtividade em 60 trilhões de ienes. Eu não sei como é que eles tiraram esse número, tá? Mas é um número muito ambicioso para uma questão de 5 anos só. Tá? Então você vê, esses caras são meio doidos, né? Como é que se fala? E um sistema de apoio será estabelecido com a ajuda da Câmara do Comércio e Indústria, instituições financeiras e outras organizações. Em particular, os setores de hospitalidade e serviços de alimentação, que é hotéis, parte de turismo, etc., que estão sofrendo com grave escassez de mão de obra. O governo organizará as questões por setor e promoverá investimentos em medida de economia de mão de obra. Acho que deu para você entender, né? Vou ler de novo. Para aqueles que não pegaram, vamos interpretar isso aqui. O governo organizará questões por setor e promoverá investimentos em medidas de economia de mão de obra. Então vai diminuir cada vez mais o valor de mão de obra, a quantidade de mão de obra em si. Então o que isso quer dizer? Vai entrar mais parte de digitalização, robótica, inteligência artificial e mão de obra barata. Por isso que eu falei que isso aqui vai ser ruim para os brasileiros, porque o brasileiro em si ele é uma mão de obra cara em relação aos outros países. Então você vê que a coisa vai cair. O plano também inclui medidas como a utilização de subsídios para garantir o repasse completo dos preços em transações relacionadas às obras públicas, bem como fornecer suporte para facilitar a sucessão empresarial e fusões e aquisições. Então o que isso quer dizer? Que eles estão querendo matar as empresas que não são lucrativas. Empresas que não são lucrativas, elas vão sofrer fusões com outras empresas ou vão ser compradas por outras empresas. Então eles vão promover ao longo, até 2029 aqui no Japão, o canibalismo de pequenas e médias empresas aqui no Japão. Só que nisso, esse canibalismo, o que acontece? Gera muita demissão. Porque eles compram a empresa ali pequena, fazem uma reestruturação na empresa. Só que nisso, toda reestruturação, existe cortes. Por isso que eu falo, não adianta vir querer falar para mim, japonês, você é pessimista, porque olha, o próprio governo japonês está promovendo esse tipo de coisa. Então aquela velha história, se a pessoa não entende de administração, não fale o que não sabe. Só fica no achismo, o achismo não muda nada. Quer falar alguma coisa? Fale com propriedade. Tá? Pelo amor de Deus. Aponte aonde está o erro. É aquela velha história. Você vê que muita gente fala, japonês, você fala assim, é aquela velha história. Porque é coisa velha. É coisa que não muda. Então, não existe como é que eu falo assim, um jargão melhor para isso. Aí na reunião, o primeiro-ministro Ishiba declarou: aumentos salariais são a chave
para a nossa estratégia de crescimento. Mobilizaremos todos os recursos políticos para apoiar as reformas de gestão em pequenas e médias empresas, pequenos negócios que representam 70% do emprego no Japão, e criar um ambiente propício para os aumentos salariais. Então você vê que o próprio primeiro-ministro está falando que são as pequenas e médias empresas que representam 70% do emprego no Japão. Então já dá para você ter uma ideia que, se você estudar japonês, você vai ter uma gama muito maior de empregos do que você ficar restrito a empreiteiras. Porque você vai poder entrar direto em uma pequena ou média empresa. Mas aí, a pessoa quer se movimentar para isso, para melhorar de vida. Aí que tá, aí entra a interrogação. Ela quer? Porque muita gente é acomodada, tá nesse ponto. Eu vou atrás de empreiteira, beleza, daqui a pouco não acha emprego aqui, não acha emprego ali. E aí, o que faz? Tá? Aí tem que correr para o Baito, tem que correr para Naishoku, tem que correr isso e aquilo. E se não achar? O que faz? Então você vê que tem muita gente que passa muito sufoco aqui no Japão. Não são poucas pessoas que passam sufoco aqui no Japão. Eu mesmo já passei um monte. Por isso que eu falo que a falta de conhecimento e de falta de informação gera uma série de transtornos. Por isso que se eu tivesse a mesma cabeça de hoje, há 20 anos atrás, hoje eu estava rico. Porque naquela época eu não tinha o tanto de conhecimento que eu tenho hoje. Só que hoje, como é que se diz, eu não tenho saúde, diferentemente daquela outra época, que eu tinha saúde e não tinha conhecimento. Hoje eu tenho conhecimento, mas não tenho saúde. Então você vê que são duas coisas diferentes. E isso afeta a vida da pessoa demais. Dá uma guinada assim, de 180 graus, dependendo da vida da pessoa. Por isso que eu falo para você, toma cuidado. Tá? Não deixa a sua vida à mercê dos outros, ou a própria sorte. Tá? Comece a fazer alguma coisa por você, para você e com você. Principalmente se você tem pessoas que dependem de você, no caso sua família, esposa, filhos, etc. Porque se você cair, o que vai ser deles? Então, continuando aqui. Vamos lá? ビール大手各社の4月のビール類の販売実績は去年の同じ月よりも3割以上減少しました。アサヒビールが 33%、キリンビールが 31% 売上が減少したほか、サントリーが 36%、札幌ビールが 31% 販売数量が減ったということです。4月に各社とも1年半ぶりに値上げを実施していて、値上げ前の駆け込み需要の反動で販売が大きく減少した形です。Então vamos lá, se você entendeu já pode pular a matéria porque foi falar tudo, tá? Se você não entendeu, continua com o tiozão aqui. A venda de cerveja nas principais empresas cervejeiras aqui do Japão no mês passado caíram mais de 30% em comparação ao mesmo mês do ano passado, devido à implementação por cada empresa dos primeiros aumentos de preços em 1 ano e meio. Por que eu estou trazendo isso? Não é para celebrar, tá vendendo menos cerveja, o povo está com mais saúde. Não, estou trazendo isso aqui porque está caindo a venda de cerveja. Consequentemente, menos horas trabalhadas, menos vagas de emprego. Simples. Uma análise direta do que está acontecendo no mercado de trabalho aqui no Japão. Você vê que agora é uma empresa cervejeira. Só que entre essa parte de cerveja tem outras bebidas também que eles não trouxeram aqui, que grande provavelmente caíram também, porque houveram aumentos em relação a isso. As 4 maiores fabricantes de cerveja do Japão anunciaram suas vendas de cervejas e volumes de venda do mês anterior. De acordo com o relatório, as vendas da Asahi caíram 33% e da Kirin 31%, respectivamente, em comparação ao mesmo mês do ano passado, enquanto os volumes de venda da Suntory caíram 36% e da Sapporo Beer 31%.
Então já dá para você sacar que as empresas estão trabalhando cada vez menos. Estão vendendo menos, tá tendo menos pedido, então vai trabalhar cada vez menos. Então você vê que a coisa não está legal para ambos os aspectos. Você vê que por um lado nós falamos de carros e outras empresas, e agora nós estamos falando de empresas cervejeiras. Olha aí. Você vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em resposta ao aumento dos preços das matérias-primas e dos custos de logística, as empresas cervejeiras aumentaram os preços dos seus produtos pela primeira vez em 1 ano e meio, no mês passado, resultando em uma queda acentuada nas vendas, como resultado da reação da demanda de última hora antes do aumento de preços, o famoso inflação, né? À medida que os preços dos alimentos e outros itens continuam subindo, os consumidores estão se tornando mais econômicos e as empresas dizem que as quedas nas vendas devido ao aumento dos preços continuam nesse mês. A Kirin Holdings afirmou: a venda tem sido lenta desde o aumento de preço, especialmente para os produtos de baixo custo, como o Haposhu. Esperamos que a recuperação da alta demanda se recupere eventualmente, mas as vendas totais de cerveja no mercado ainda podem cair quase 10% esse mês. Você vê que eu trouxe aqui a porqueira, tá? A porcaria que é a queda no serviço, então vai ter menos horas trabalhadas, menos, como é que fala assim, menos abertura de empregos aqui no Japão, de vagas de serviço para esse setor. Se a gente for analisar a parte de investimento, para você que investe aqui no Japão, segura a onda. Por que eu falo segura a onda e não invista agora? Porque se eles estão prevendo uma queda de quase 10%, na hora que essa queda vier, vai desvalorizar ainda mais o valor dessas empresas, no caso assim das ações. E nisso quem compra essas ações aqui no Japão pode comprar coisa muito descontada. Então já vai observando a partir de agora como é que vai ficar a escala de queda. Se já está caindo, você já vai comprando aos poucos. Ó, compra um pouco agora. Não compra tudo de uma vez, pelo amor de Deus, porque isso vai caindo de uma forma gradual. Foi igual que aconteceu com a Magalu tempos atrás, que eu comprei ali, que eu comentei. A Magalu ela vinha caindo vários dias seguidos. Aí eu aproveitei para comprar ali, questão de oportunidade, para fazer o famoso trade. Tá? Tanto que ontem ela subiu 4 e alguma coisa de valorização. Eu já vendi. Porque eu comprei as ações a 8 reais alguma coisa, já estavam em 9,16. Eu falei, opa, é agora. Porque dependendo, dá uma queda, dependendo pode dar uma quedinha e depois subir de novo. Eu não quis pagar para ver. Poderia ter pagado para ver sim, mas como eu sou o famoso investidor baixa renda, eu não posso perder a oportunidade. Porque se der uma queda de oportunidade agora da Magalu e eu ficar preso com as ações da Magalu durante um certo tempo, vai saber por quanto tempo. E eu não quero esse tipo de coisa. Por isso que o trade, nesse ponto, ele é meio complicado. O trade não é para qualquer um. Principalmente day trade. Por isso que se alguém começar a te vender muito a ideia, não, faz trade que você vai ganhar dinheiro, que não sei o que, fica muito esperto. Tá? Porque a chance de perder dinheiro com trade é muito maior do que você ganha. A não ser que você faça swing trade, que você compre hoje e segure para a próxima valorização. Aí você pode fazer. Só que você tem que ficar esperto também e olhar os cronogramas, os gráficos. Porque se for empresas que levam muito tempo para valorização, seu dinheiro vai ficar parado ali muito tempo, sem, como é que fala assim, sem crescer. E para quem tem pouco dinheiro, igual no meu caso, isso não é interessante. Então eu tenho que fazer coisas rápidas. Questão de 1 semana, 2 semanas no máximo. Porque acima disso eu perco dinheiro. Não é que eu perco dinheiro, eu deixo de ganhar. Então eu preciso tentar agilizar de alguma maneira. Então tem como as pessoas de baixo, como é que fala assim, baixo investimento começar a fazer esse tipo de coisa? Sim. Só que os ganhos são bem pífios também. Só que aquela velha história, se a pessoa ela tem a mentalidade que ela sabe que aquilo é pífio, ela vai continuar fazendo. Porque uma hora que aquele pequeno, ele vai juntando com o outro, ele vai crescendo, vai juntando com o outro, ele vai crescendo. Tanto que o que eu ganhei não foi muito.
em relação ao Magalu. Só que já deu para me comprar umas 3 ações de outra empresa. Então, para mim, você vê que são 3 ações a mais em questão de aporte. O que para mim já faz diferença. Diferente de um grande investidor, que 3 a mais para ele não é nada, mas para mim faz. Então, para quem é pequeno, tem que se tomar cuidado sim, mas dá para fazer várias coisas? Dá. E tem muita coisa interessante aparecendo no mercado. Só que é aquela velha história, você tem que acompanhar todo dia. Tá? Se você não acompanhar todo dia, não adianta. Você vai ficar para trás. E vai quebrar o esquema. Então você tem que olhar todos os dias. Ah, vou chegar cansado do serviço. Vai ter que olhar. Se você quiser fazer trade, fazer essas coisas. Porque senão você vai ficar para trás. Você vai ser engolido pelo mercado. Não tem como. Tá? E se você for engolido pelo mercado, você vai deixar de ganhar dinheiro. Vai passar o timing. Você vai ficar com o dinheiro parado em algo que não está rentabilizando para você. Diferentemente, se você deixar o dinheiro parado ali nos fundos do fundo imobiliário, você sabe que todos os meses vai entrar dinheiro para você. Mas se você colocar o seu dinheiro numa ação que ele não rentabiliza desse jeito, não vai entrar nada para você, só vai entrar no dia que você vender. É igual o dito Bitcoin, por isso que eu falo que nesse ponto vai ter muita gente me enchendo o saco. Eu falo que eu tenho um pouquinho de Bitcoin ali, mas por oportunidade. Mas falar que eu recomendo diretamente não, porque se você coloca o dinheiro ali, dependendo, esse dinheiro vai ficar parado 2, 3, 4 meses, até dar uma nova alta para você vender. Só que nisso você já perdeu a rentabilidade dependendo do dinheiro de um fundo imobiliário que você poderia estar ganhando, reinvestir nos juros compostos. O aumento pode ser igual da valorização do Bitcoin? Não dá para saber. Pode ser a mais, pode ser a menos, não dá para saber. É muito volátil. Tá? Então quem fala que o negócio é bacana, não está errado. Só que a volatilidade é muito alta. Então quem não pode se dar o luxo de perder dinheiro, tem que pensar muito bem antes de investir nesse tipo de coisa, em criptomoedas. Tá? É igual que eu faço, eu tenho minha parte de oportunidade, mas é muito pouquinho. O que é? 1, 2% só da minha carteira, e olha lá. Mas voltando aqui, igual no caso das cervejeiras aqui. Então já dá para você ter uma ideia que eles já estão prevendo que vai cair quase 10%. Então se a pessoa ficar de olho nas quedas que vão dar, ela vai poder comprar coisas bem descontadas. Aí se ela vai fazer buy and hold, ou se ela vai comprar só para tradear, é outros 500. Mas ela vai conseguir comprar coisas mais descontadas. Aí depois ela tem que ficar de olho todos os dias na progressão. Como é que a coisa vai estar indo para a subida. Porque essas quedas aqui de cervejeira, isso é temporário, porque muita japonês bebe muito. Então, tomou esse baque agora, mas na hora que o corpo pedir, dá álcool, quero álcool, cachaça, aí o cara vai ter que beber. Alcoolismo é foda, mas é aquela velha história, o cara vai ter que correr atrás. Então ele vai ter que beber, vai. Aí nisso, vai valorizar de novo as ações. Isso é temporário. Então, já dá para você ter uma ideia que isso aqui é uma questão de oportunidade, que eu estou te indicando. Não é recomendação de compra. Eu estou te indicando para você ficar de olho, porque você pode ser que você faça um belo dinheiro dependendo do montante que você aplicar aí, em cima disso. Tá? Mas, vamos aqui. Última materinha. Ó. 企業の間で取引される物の価格を示す4月の企業物価指数の速報値は2020年の平均を100とした水準で 126.3 となり、去年の同じ月と比べて 4.0% 上昇しました。伸び率は3月の 4.3% から縮小していますが、5ヶ月連続で 4% 台の高い伸びとなっています。Vamos lá. O índice de preços corporativos de abril, que indica que o preço dos produtos comercializados entre as empresas, subiu 4%, em comparação ao mesmo mês do ano passado, devido ao aumento no preço do arroz, entre outros fatores. O índice de preço corporativo preliminar de abril do Banco do Japão foi de 126,3, com a média de 100, com um aumento de 4% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Essa taxa de crescimento tem diminuído de 4,3% no mês anterior e ela permaneceu no nível alto de 4% em 5 meses consecutivos. Japonês, traduz para mim o que você está falando. A transação entre duas empresas, o que é a empresa que vende, a empresa que compra, seja lá commodities, produtos, serviços que for, teve uma alta de 4%. Então, se ela tiver que repassar para o consumidor final, então nós já temos a ideia que pode haver pelo menos, você já entendeu, né? Um aumento de 4% no produto final ou no serviço final. Porque é isso que o governo quer, que haja o repasse 100% de um custo para o outro para continuar tendo a inflação. Só que com esse repasse como é que fala assim, dos valores, empresas pequenas e médias, elas não têm condições de competir com as empresas grandes, que conseguem grandes descontos em grandes compras. E nisso elas vão ficando para trás. Então, se ela for repassando os 4%, os consumidores não vão comprar ou usar o serviço daquela empresa. Então, ela não pode repassar. Não é que ela não pode, ela não consegue repassar para ficar competitiva em relação às grandes. Então, nisso que está tendo muito falência no Japão, muita quebra por causa desse tipo de coisa. Se ela repassa, ela não consegue vender. Se ela não repassa, ela quebra. Então, está acontecendo muita coisa. Mas você já sabe que aqui nós já temos um aumento no mínimo de 4%. Tá? Entre um serviço e produtos entre empresas. E se houver o repasse, já sabe, como consumidor final, 4%. Embora a taxa de crescimento, isso aqui já foi falado, o Banco do Japão disse que grandes aumentos nos preços dos produtos agrícolas, florestais e pesqueiros, como arroz e ovos, bem como aumento nos preços de alimentos e bebidas, como lancheiras e chocolates, elevaram os preços corporativos em geral. Então praticamente subiu tudo, de acordo com o BOJ. Tá? Tanto que até tempos atrás, a cartela de ovo a gente conseguia achar por Hyakuen. Hoje é 240, mais que dobrou o preço. Dependendo da situação, ele triplicou o preço. O saco do arroz ele dobrou. Então você vê que muitas coisas praticamente dobraram o preço aqui no Japão. Aí vem o tonto falando: ai, japonês, você é pessimista pra caramba. Tem como ser otimista com uma quantidade de inflação desse jeito? É tenso pra caramba. Enquanto isso, o índice de preço de importação de abril em iene caiu 7,2% em comparação ao mesmo mês do ano passado, devido à queda no preço do petróleo bruto. E não só isso, o iene também caiu. Deu aquela oscilação do iene em relação ao dólar. Só que isso eles não falam, essa safadeza aqui. Tá? Então você vê que eles só falam o que é mais convidativo. Mas a oscilação da moeda eles não falam. Só que tem que tomar cuidado que o iene está ficando fraco de novo e o dólar está ganhando força no Japão de novo. Tá? Então tem que se tomar um certo cuidado. É aquela velha história. Dólar alto no Japão vai influenciando o que? No preço das commodities. Empresas compram commodities a dólar alto, que o preço é no valor de dólar. Você já sabe o que acontece. Esse ciclo sem fim de inflação no Japão. O Banco do Japão diz que, embora ainda não esteja claro como as medidas tarifárias do Trump afetarão as decisões de preços corporativos, tá mais que claro esse tipo de coisa. Só eles que não sabem. Você vê que eles se fazem de leso. Eles sabem. Estão te fazendo de leso. Eles só não sabem o tamanho do estrago que vai ser. Mas que vai ter o estrago, vai. Ele quer ficar de olho se há alguma mudança na tendência futura na demanda, já que a situação muda diariamente, é um mercado flutuante, tá? Com as negociações entre Estados Unidos e outros países. Vou dar um exemplo. Japão está com 25% em vários produtos. Reino Unido, que já fechou negócio com os Estados Unidos ali, 10%. Então você acha que eles vão comprar mais de quem? Do Japão ou do Reino Unido?
Então, por isso que eu falo que tem certas coisas, certas práticas que se o Japão não correr, ele fica para trás. Mas se ele fizer, ele arrebenta os pequenos produtores. Então, só que é aquela velha história. De novo, tá? Por mais que arrebente os pequenos produtores, o Japão já falou que ia dar dinheiro para os pequenos produtores. Então, dependendo, o estrago ele ia ser feito, mas o estrago ia ser amortizado. Né? De alguma maneira. Eu não sei o que o governo está querendo. Tá? O governo japonês está pensando em fazer, porque você vê que ele não mostra nada. Porque, infelizmente, ele não tem nada para mostrar. Que ele já, o que ele tinha para mostrar, ele já mostrou na negociação passada. E isso não foi legal, os Estados Unidos não gostou. E agora, o que tem de novo no mercado para o Japão apresentar? Até onde que eu estou vendo, nada. A não ser que eles tenham alguma outra cartada que eles não estão falando, mostrando a público. Mas tudo que eles mostraram a público, ou que eu tenho noção de Japão, eu já comentei aqui. E é um grande nada. Soja e milho, tá? Agora arroz, que eles colocaram para tentar diminuir essa parte da escassez. E assim, como é que se diz? A vida vai levando. Deixa eu ver se eu acho uma matéria aqui. Agora que eu lembrei, eu tinha separado ela, eu esqueci de colocar aqui. É em relação à reunião que eles fizeram em relação ao arroz. Eu tinha feito um prospecto aqui no canal. Os mais antigos de canal devem se lembrar desse prospecto que eu falei. E ele se concretizou nessa reunião aqui. Achei aqui a matéria. Então vamos correr aqui. Isso aqui é um plus, tá? Ó. 米の価格高騰が続く中、自民党は14日、農林部会などの幹部会を開きました。この中で政府が放出した備蓄米の流通状況について聞き取りを行ったほか、備蓄米の流通の改善に向けて、売り渡した備蓄米と同じ量を原則1年以内に買い戻すとした要件の緩和などをめぐって意見を交わしたということです。Vamos lá. Com os preços do arroz subindo, o Partido Liberal Democrata realizou uma reunião em seu Comitê da Agricultura e Floresta e outros executivos para trocar opiniões sobre as medidas como melhorar a distribuição do arroz estocado. E o Partido Liberal Democrata, que é o partido do Ishiba, realizou a reunião de executivos do Conselho de Pesquisa de Política Abrangente de Agricultura, né, e Florestas e da Divisão de Agricultura para discutir como combater o aumento do preço do arroz. Durante a reunião, o governo conduziu entrevistas sobre a situação da distribuição do arroz estocado divulgado pelo governo e trocou opiniões sobre como melhorar a distribuição do arroz estocado, por exemplo, flexibilizar a exigência de que a mesma quantidade de arroz estocado vendido seja recomprada dentro de um ano, a princípio. Após a reunião, o presidente do Comitê da Agricultura, Kozuki, disse: a J.A. Zeno nos explicou como o arroz estocado está sendo distribuído. Dissemos a eles que estão fazendo o melhor que podem, mas gostaríamos que se esforçassem mais. O governo e os partidos governistas trabalharão em conjunto para responder o mais rápido possível. O governo e o Partido Liberal Democrata estão considerando flexibilizar a exigência de recompra da mesma quantidade de arroz estocada que foi vendida, com o objetivo de melhorar a distribuição de arroz estocado e aliviar as preocupações com a escassez de arroz. Atualmente, um dos requisitos para participar de uma licitação do arroz estocado é concordar em firmar um contrato para a recompra da mesma quantidade do arroz estocado vendido pelo governo, dentro de um ano em princípio. O que isso quer dizer? Que para você participar do leilão do governo, você tem que assinar um termo de responsabilidade que, caso você ganhe, se você comprou 10 toneladas de arroz agora, você se compromete ao governo a comprar mais 10 toneladas de arroz no ano que vem. Sem choro.
Então você vê que são as medidas que o governo japonês coloca sem sentido. Eu não sei para que colocar esse tipo de medida. Então isso acaba acontecendo o quê? Inibindo muito player de mercado. Por quê? Hoje o mercado está assim, mas daqui a um ano, dependendo, pode dar uma melhorada. Então, dependendo ele comprar 10, a mesma quantidade no outro ano, pode ser que ele tome prejuízo. Então não é legal você, dependendo, fazer grandes prospectos. Igual, por exemplo, hoje, o cara comprou o arroz, isso é só um exemplo, tá? A 2.000 ienes. Com a inflação que está, o ano que vem, grande provavelmente vai estar em 4 a 4,5. Então, se ele se comprometer a comprar no ano que vem, ele se lasca. Ele vai pagar o dobro do preço. E nisso ele não vai ter garantia que ele vai conseguir pegar mais barato do governo. Por causa dessa história do leilão. Então você vê que o governo japonês, ele faz uma regra, mas ele já faz uma contra-regra para sacanear. Para, como é que se diz? Para tirar o incentivo das pessoas entrarem no leilão para poder comprar mais. Então você vê que isso inibe os players de entrar no leilão. Então, se várias pessoas dão vários lances, isso vai subindo. Mas se uma pessoa grande dá só o lance, é só aquela pessoa. Então não tem, como é que fala assim, como ir subindo os valores. Mas como é um leilão fechado, que o governo não mostra quantos players tem e qual foi os valores, como é que fala assim, ofertados, é o que o governo falar. O que o governo decidir, ó, esse daqui que ganhou, é o que ganhou. Sem comprovação de que ele reganhou por dar um maior lance. Tanto que você vê que houveram lances de 2.000 e poucos ienes no saco de 60 quilos de arroz. Se você pegar e dividir isso, dá um preço bem baixo pela quantidade de arroz. Mas você vê que eles ofertam a 4, 5 mil ienes. Aí entra a velha história que eu já venho falando, que muita gente fica muito puto quando eu falo isso. Porque não muda. Você vê que eles usaram de artimanha, de safadeza, para conseguir arroz com preço mais barato, para repassar com arroz com preço normal de mercado, e nisso tem uma grande lucratividade. Porque se você compra um arroz a 2,5 e está sendo vendido a 4, 5, praticamente está ganhando o dobro do preço. Por que você acha que a Zeno está atrasando a entrega disso aí? Porque se ela soltar tudo de uma vez, ela baixa o preço de mercado. Você vê que ela foi soltando aos poucos, diminui o quê? Apenas 19 ienes. Faz sentido um negócio desse para você? Não faz. Por isso que eu falo que tem muita safadeza no meio. Aí vem o tonto para falar, você é pessimista. Não é questão de pessimismo. Você vê que as coisas erradas estão aí. Não adianta querer fechar o olho para cegueira. Se você finge cegueira nisso aqui, você se lasca. Então não dá para fingir cegueira. Em japonês, não dá para fingir cegueira. O que você faz? Você vai ter que ver aonde você vai conseguir fazer algo por você. Porque quem não sabe de si, deixa os outros comandar aquela pessoa. Por isso que eu falo, não adianta vir falar, você é pessimista, porque eu sei como é que eu sou, eu sei como é que eu sei como é que eu sou como pessoa. Então eu me conheço tanto a ponto de não deixar ninguém falar como é que eu sou. Simples. É isso que é aquela velha história do amor próprio. As pessoas têm que ter esse tipo de coisa. É coisa que não está tendo. Ela entrega a vida dela toda na mão do outro. Plá, toma, minha vida é sua, faz o que você quiser. Só que na hora que a pessoa começa a fazer as coisas e ela não gosta, ela fala, pera lá. Não estou gostando disso. Mas você tem a sua vida para mim. Acontece muito. Tem acontecido muito por aí. É hora que dá as confusões. Então, antes de entrar nessa parte, já delimita. Você pode vir até aqui é seu direito. A partir daqui, você não pode ultrapassar. Se você ultrapassar daqui,
dá problema. Então, meu contrato com você de vida é até aqui. Se você está disposto a viver comigo, é desse termo e desse jeito. Caso contrário, se você não estiver disposto a pagar o preço, não teremos relação. Não teremos, como é que relação que fala assim, afetiva e etc. Então é nisso que as pessoas estão banalizando as coisas, só que na hora que a coisa fica esquisita, acha ruim. Mas continuando aqui. Espera-se que a flexibilização dos requisitos permita que uma gama maior de empresas participe da licitação, facilitando a distribuição do arroz estocado. Eu havia falado isso antes. Quem acompanhar os vídeos deve se lembrar que eu falei isso. Tá? O negócio é você deixar outras empresas ganharem licitações, que vai ser distribuído de forma, e elas vão pulverizando isso. Não concentrar isso tudo na mão de uma empresa só. E também foi apontado que o governo, se o governo recomprasse a mesma quantidade de arroz estocado que liberou do ano passado, isso levaria a uma diminuição correspondente na quantidade de arroz colhido naquele ano que está em circulação. Eu havia falado sobre isso também. No primeiro prospecto que eu falei, que isso aqui ia se tornar uma bola de neve. Se o governo vende, compra, isso ia se tornar uma bola de neve. Isso nunca ia mudar. Isso só ia mudar se eles aumentassem a área de plantio de arroz a ponto de suprir o que o governo está comprando e ainda ter excedente. Só que para isso acontecer, do jeito que o Japão toca as coisas com o paradigma dele, isso vai levar vários anos para acontecer. Não vai ser nem 1 nem 2 anos, são vários anos até chegar numa situação confortável de novo. E japonês, qual que é a sua estimativa? De no mínimo 4 anos, dependendo da situação. Tá? Dependendo da quantidade de área de plantio que eles aumentarem. Senão, não dá. A não ser que o governo faça a recompra do arroz, mas não do arroz japonês. Ele compra arroz estrangeiro e joga no seu estoque. Só que o que muito japonês não vai aceitar. Então tem esse tipo de problema? Tem. Que eu já havia apontado antes. Então você vê que outras previsões que eu já tinha feito estão se concretizando agora de novo. Mas estava na cara. Tá? Não precisa ser muito inteligente para prever um negócio desse. Você vê que eu sozinho fiz essa previsão, o que eles tiveram que fazer praticamente um brainstorm ali com várias pessoas para chegar à mesma decisão que eu levei. Não sou um gênio, mas é questão de lógica. Eles fazem as coisas de uma forma tão linear que é muito fácil a previsibilidade da situação. Espera-se que o relaxamento dos requisitos alivie as preocupações com a escassez, assim estabilize os preços. No caso, assim, tirar aquela ideia que a pessoa tem que recomprar a mesma quantidade no próximo ano. Então você vê que o próprio governo japonês ele faz lei, mas ele já faz a lei para uma contra-lei ali para poder tirar um incentivo. É complicado pra caramba. Então você vê que eu te mostro as coisas erradas daqui. Tá? Já para você ter uma ideia de como a parte de política está se deteriorando. Com ideias cada vez mais esdrúxulas. Ou aquela velha história, lobista para lucratividade. Então tem que se tomar muito cuidado. Tá? Por isso que eu peço para você, né, seja no Brasil você vai ter que fazer de outras formas, né, porque essa realidade aqui que eu trago é a realidade do Japão, mas a realidade, o Brasil tem sua realidade também. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado com sua parte financeira. Repito, se você puder fazer investimentos, faça. Japonês, não sei fazer, procure um bom corretor. Tem muitas empresas, como é que fala assim, com gente bacana, com corretores bacanas, né? Para você poder fazer o seu, como é que se fala, o seu início de aporte, né? Para você ter um futuro melhor, não ter que ficar dependendo do governo, né? Se as pessoas forem igual eu,
pequeno, como é que fala assim, investidor de baixa renda, vai ter que estudar triplicado. Porque para você ficar pagando um planejador, um corretor, você não tem grana para isso. Então você tem que aprender a fazer isso. E na marra. Só que para aprender na marra, com margem mínima de erros, você tem que estudar. Porque se você não estudar, você não vai aprender. Aí você vai ficar dependendo de pagar para os outros. Ou você vai depender de comprar um curso que às vezes não... que com 50% de chance do curso não ser bom. Porque tem pessoas que dão para a coisa, tem pessoas que não dão. Porque é aquela velha história. Tá? O mercado de ações está aí, para todo mundo, mas nem todo mundo está para o mercado de ações. E muita gente ainda não aprendeu esse tipo de coisa. Da mesma forma que a pessoa que não está para aquilo, ela quer fazer o dinheiro dela render. Então ela precisa contratar alguém, ou uma consultoria, ou uma corretora, para lhe dar aquele norte para ver o que é melhor para ela, de acordo com sua parte financeira, com o que ela quer almejar na vida. E assim vai. Tanto que dependendo, se você for fazer, como é que se diz, prospecto com alguma corretora, eles vão te encher de perguntas. Dá para saber a quantidade? Não dá. Porque eles querem saber da sua vida de uma forma detalhada, essa parte financeira, para te dar o melhor caminho. Para saber se você é mais arrojado, se você é mais conservador, quanto você quer ganhar a longo prazo, a curto prazo, o que você quer para sua aposentadoria. Então, de acordo com isso, ele vai te indicar os melhores investimentos. Só que tem que colocar uma coisa na cabeça. Investimentos para aposentadoria é igual ficar pagando INSS ou Chacai ok. Você tem que aportar e deixar por muito tempo, 30 anos ali. Por isso que você tem que escolher muito bem aonde você vai fazer. Se vai fazer na renda variável ou na renda fixa. Tem para todos os gostos. O negócio é, faça. Porque você vê que a coisa está ficando cada vez pior. Pelo menos aqui no Japão. Está tendo oportunidade de mercado na parte de investimentos aqui? Sim, você vê que eu estou te trazendo praticamente isso em todos os vídeos. Só que aquela velha história, a pessoa tem que fazer alguma coisa por onde? Como eu já expliquei, eu não aporto no Japão, eu só aporto no Brasil. Minhas aplicações são todas lá, no Brasil. Tá? Não aqui. Então, nesse ponto, o mercado de ações eu fico mais ligado lá do que aqui. Só que aqui, de acordo com as matérias que vão saindo e você fazendo análise de geopolítica, você já tem uma noção de coisas boas para você fazer aqui no Japão. Mas vai de cada um, tá? Querer fazer ou não, ou querer entregar na mão de uma pessoa, ou querer estudar e aprender e fazer. Você vê que existem vários caminhos. O negócio é só não ficar parado. Porque se ficou parado, perde o movimento, você cai. Né? Não tem jeito. O trem passa, você fica lá dando tchauzinho, ele foi embora. Como é que fala? Se o trem do progresso passou, você fica, ó, tchau. E agora, o que eu faço? É o que eu não quero para você. Eu já cansei de falar, você é a pessoa mais importante pro canal. Sem você, o canal não tem motivo de existir. Porque não vai ter ninguém para assistir os vídeos. E eu quero o teu bem. Mas não adianta eu querer só o seu bem. Você tem que querer o seu bem. Também você precisa fazer alguma coisa por você. Né? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E Maido!